Vamos lá então. O objetivo desse vídeo aqui é a gente falar um pouco sobre prompt, tá? Sobre como fazer um bom prompt. Isso para um agente de IA, isso para qualquer inteligência artificial que vocês forem utilizar. Eu vou começar aqui usando o ChatGPT para fazer um exemplo, tá? E é importante você assistir isso aqui para você entender como diferentes contextos de explicação vão gerar diferentes respostas para nós, tá? Então vamos dizer que eu vou fazer uma pergunta aqui para ele dessa forma: me dê uma lista dos 5 principais caminhões do Brasil. Vamos lá. Não, ele vai pegar aqui, vou considerar os principais caminhões mais relevantes, mais vendidos no Brasil atualmente para listar uma lista útil e não só opinativa. Vou verificar os dados recentes do mercado. Então ele me deu aqui Volkswagen, Delivery, Volvo e DAF XF. Beleza. Agora eu vou pegar um novo chat e eu vou pedir para ele o seguinte: no Brasil existem alguns caminhões. Quero uma lista. Vou organizar uma lista simples considerando caminhões bem conhecidos no Brasil. Por exemplo. Aí que tá, olha só. Vocês entenderam o que eu tentei trazer aqui? A diferença de especificidade do prompt, tá? Então, nesse prompt aqui, dos principais caminhões, eu fui específico. Eu queria uma lista dos 5 principais caminhões do Brasil. Ele fez uma lista, ele veio aqui e me trouxe uma lista dos 5 principais caminhões do Brasil. E nesse outro aqui, eu não fui específico. Eu coloquei: no Brasil existem alguns caminhões, quero uma lista. Aí ele me trouxe vários exemplos aqui, mas não os mesmos da outra lista, entendeu? Por quê? O prompt que eu coloquei aqui foi diferente, foi menos específico. Eu não dei a entender exatamente o que eu queria. E dentro do agente de inteligência artificial do nosso CRM, é muito parecido. Acontece mais ou menos isso também. Então, como é que vai funcionar aqui? Quando eu vou entrar com instruções sobre a empresa aqui, sobre o que eu quero fazer, eu preciso colocar nele informações de como eu quero trabalhar, tá? De informações sobre a empresa, informações sobre o que ele deve fazer, o que ele pode falar ou não. E para isso que a gente tem esses campos aqui, que são os campos que diferenciam aí as diferentes etapas dos atendimentos, né? Então aqui eu posso entrar com instruções sobre como eu quero que a inteligência artificial atue. Eu até estava com o atendimento errado ligado aqui. É esse aqui o meu atendimento certo. O outro era de um outro exemplo que eu estava usando. Então, beleza. Então, como é que eu vou entrar com as instruções nessa parte aqui? Para mim fazer um prompt, eu penso o seguinte: o prompt ele precisa ser uma instrução clara e objetiva e muito simples do que eu quero que a inteligência artificial saiba e como eu quero que ela execute aquele conhecimento dentro de uma conversa. Então não adianta só eu falar para ela, por exemplo, sobre... Vamos dar um exemplo prático ali, sobre um serviço que eu tenho na minha empresa. Tá? Ó, nas instruções aqui, vamos dizer que eu entro com mais uma instrução aqui. E na instrução aqui, eu tenho aqui, ó, serviços que executamos. Aí eu vou colocar aqui que é construção de sites, otimização de SEO, CRM com inteligência artificial. Então a gente tem aqui toda uma estrutura de informações do que a gente faz, né? Mas caso alguém pergunte na conversa sobre isso, a inteligência artificial não tem mais referência fora isso aqui. Tu entendeu?
Então aqui, para mim deixar mais específico, eu posso colocar como funciona a construção de sites, que nós criamos. Então, descrever melhor o serviço. Nós criamos sites otimizados para SEO e para levar leads diretamente para o WhatsApp das empresas. Pô, legal. Já descrevi um pouquinho. Tá, agora eu tenho aqui, então, esse serviço de construção de site bem descrito. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho essa informação aqui, né? Essa é a minha base de conhecimentos da inteligência artificial, tá? E agora, dentro das etapas de atendimento, eu vou definir, por exemplo, uma etapa aqui que com uma situação, lead pergunta como são os sites que fazemos. E aí aqui na mensagem eu posso entrar com mensagem, Eu posso entrar com uma instrução aqui, falando o que eu quero que ela responda. Então eu posso falar assim, busque na sua base de dados o que fazemos sobre sites e informe para o lead. Depois faço uma pergunta aberta para continuar a conversa. Eu posso colocar isso aqui e aí eu deixo na mão da inteligência artificial para ela se comportar da forma que eu quero, da forma que ela achar melhor, na verdade, né? Mas eu coloquei um prompt claro, então ela vai buscar na base de dados aquela informação que eu coloquei antes e aquela informação de referência ela vai usar para gerar a resposta que ela vai enviar para o lead, caso o lead pergunte como são os sites que fazemos. Entenderam? Isso eu posso definir aqui nas etapas de atendimento, porque, por exemplo, eu posso colocar uma decisão inteligente aqui, que caso esse lead demonstre interesse em sites, eu posso adicionar a tag de site para marcar ele. Entendeu? Então aqui eu fiz uma decisão inteligente que quando esse lead for demonstrar esse interesse, ele vai receber essa resposta e aí depois ele vai receber a tag de site que vai adicionar essa tag automaticamente nele aqui dentro do sistema. Então, por exemplo, quem falou que tinha interesse em site, deixa eu achar algum aqui. Acho que faz tempo que a gente não mexe com esse serviço. Mas aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ele mostrou interesse em site, né? Então, o sistema já adiciona a tag automaticamente a ele, entendeu? Então, com isso, a gente consegue gerar um contexto mais específico que vai fazer com que a nossa inteligência artificial fique realmente mais inteligente. Uma coisa muito importante da gente cuidar também, sobre prompts ainda, é sobre repetição e nível de qualidade de prompt, tá? Vamos dizer que eu tenho uma situação específica na minha empresa. Vamos dizer assim, ó. Horário de fechamento, tá? Horários em que paramos de atender. E aí eu vou colocar aqui assim, nossa empresa atende de segunda a sexta até às 18 horas. Beleza. E eu coloquei isso aqui. E aí eu esqueci que eu coloquei isso aqui. Vamos dizer que eu fui lá, esqueci e deixei passar e esqueci de colocar o prompt de horário nosso, então vou colocar outro. Aí eu vou aqui e crio outro. Então aqui eu vou colocar o horário de fechamento da empresa. Então aqui horário que paramos de atender durante a semana. E aqui no prompt eu entro com uma informação, a mesma informação, mas explicada de uma forma diferente. Por exemplo, atendemos de segunda a sexta até às 18 horas. Nos finais de semana fechamos e não atendemos. O que é o problema disso aqui, pessoal? São informações muito parecidas. São informações que elas estão relativamente consistentes. Só que elas estão duplicadas, tá? Então, o que acontece? Quando a inteligência artificial recebe um contexto, por exemplo, na conversa lá, falando assim, alguém perguntando o horário até que hora vocês atendem.
ela não vai pegar um lugar que ela tem exata informação consistente e vai usar para gerar uma resposta. Ela vai procurar em todos os lugares que ela tem referência parecida com aquela resposta para gerar uma resposta diferente. E isso aí pode gerar um conflito de informação. Então, o conflito de informação, ele vem de informações conflitantes, que são, por exemplo, o que é um padrão de informação conflitante que eu vejo aqui? A pessoa colocar uma coisa tipo assim, sempre comece a conversa dando bom dia. E aí, num outro lugar, ela coloca, sempre comece a conversa cumprimentando o cliente de acordo com o horário do dia. Então, o que eu fiz aqui? Eu acabei de gerar informações conflitantes. Entendeu? Porque eu coloquei num lugar sempre comece dando bom dia e no outro lugar eu coloquei sempre comece cumprimentando de acordo com o horário do dia. Então, não isso vai confundir a inteligência artificial. Entendeu? Isso aqui é um modelo de informação conflitante e duplicada, porque a gente dá muito conhecimento sobre um mesmo tema que não é necessário, e aí isso acaba confundindo a inteligência artificial. E isso é um modelo de informação conflitante exato. Tá? Que é, por exemplo, eu tenho duas informações falando sobre a mesma coisa, mas uma falando cada coisas diferentes uma da outra. Isso aqui também é uma coisa que confunde a inteligência artificial e vai deixar o prompt, vai fazer com que o teu prompt tenha erros, vai fazer com que a inteligência artificial em algum momento não se comporte da forma como é esperada. Isso pode não acontecer no teu teste inicial, isso pode não acontecer em algumas conversas, mas em algum momento, se você tiver informações conflitantes ou prompts que não estão bem estruturados, isso pode acontecer, tá? Por quê? Porque a inteligência artificial vai fazer uma varredura completa sempre todos os prompts para gerar uma resposta, tá? Então, assim que é construída uma resposta por uma inteligência artificial. E uma coisa importante quando a gente vai construir um prompt é sermos simples e imperativos. É aquela linguagem direta. Faça assim. Tal coisa, execute assim. Isso é obrigatório que seja assim. E aí tu vai ter um sistema, uma inteligência artificial muito mais consistente em referente a como ela se comporta nos atendimentos, tá? Isso serve para regras de instruções, isso serve para regras de personalidade, isso serve para as regras gerais, tá? Então a gente tem as regras gerais aqui do que ela pode ou não fazer. Então aqui, ó, formatos de resposta, use frases curtas e parágrafos de 2 a 3 linhas. Separe tópicos, quebra de linha, sempre sem marcadores, evite jargões técnicos explicativos, inclua CTAs claros, como gostaria de agendar uma reunião. Então aqui eu tenho instruções de formatos de resposta que ela deve usar exatos, entendeu? E eu não tenho instruções de formatos de resposta diferentes disso em outros lugares, entendeu? Então aqui eu tenho como fazer com que a inteligência artificial tenha uma consistência sobre o que ela vai enviar e como ela vai responder. E sempre que você for construir prompts ou construir o teu modelo de agente, leva isso em consideração. O prompt ele tem que ser uma coisa básica, bem explicada, simples e imperativa que, por exemplo, é como se tu estivesse mandando uma criança de 4 anos fazer alguma coisa. Como que uma criança de 4 anos entenderia a tua ordem? Sendo muito direta e muito simples, em poucas palavras. Quanto menos palavras você conseguir utilizar para gerar um contexto de prompt, melhor. A inteligência artificial vai entender melhor aquilo. Então, se eu puder colocar um prompt de uma ação que eu quero que ela execute ou de uma informação que eu quero que ela saiba com 10 palavras, é melhor do que se eu usar 30 palavras, tá? Então, esse é o objetivo aí dessa aula, tá? É só a gente falar um pouquinho mais sobre prompts, sobre como criar prompts. E os teus prompts, claro, eles vão ser todos personalizados de acordo aí com a tua empresa, com o teu atendimento, com o teu modelo de tom de voz da tua marca, né? Claro, e é por isso que a gente tem todos esses campos aqui que podem ser preenchidos para isso, para trazer uma qualidade, um nível de personalização muito mais alto aí para vocês, tá? A ideia dessa aula, então, era só falar um pouco mais sobre prompt, sobre como criar os prompts da forma correta e o que vocês devem levar em consideração. Uma coisa extra até, uma ferramenta que foi lançada essa semana do nosso sistema
é essa análise do agente de inteligência artificial. Então aqui o agente consegue fazer uma varredura no prompt ali, dar uma buscada onde podem ter inconsistências, o que pode melhorar no prompt, o que não está tão claro, e apontar para nós ali exatamente o que você precisa melhorar, tá? Eu vou até ver o meu aqui rapidinho, vamos deixar ele carregar para a gente ver junto, mas vocês podem testar aí também. Vamos lá. Dependendo do tamanho do agente, tá? A quantidade de caracteres, ele pode demorar um pouquinho mais para fazer a análise. Ó, por exemplo, meu diagnóstico 75 de 100. Não tá muito bom, tá? Não tá muito bom. Eu tenho várias coisas aqui para corrigir. Então eu posso corrigir isso aqui. Eu posso pedir para corrigir. Eu posso clicar aqui em corrigir e a correção já é aplicada automaticamente, tá? E eu posso também salvar essa análise para depois eu fazer uma outra análise e verificar se está de acordo, como é que tá. Então aqui eu tenho a minha análise de tal dia que ela estava assim, né? E eu posso verificar novamente depois fazer as correções para ver se eu consegui subir a minha nota, para ver se tem mais alguma coisa que eu alterei e ficou inconsistente de novo. Então aqui eu posso ter o histórico também dos prompts aí para mim ter o acompanhamento dessa organização e ficar cada vez melhor, beleza? Mas vou ficando por aqui então. Obrigado por quem assistiu. Isso aqui era mais um treinamento sobre prompt, sobre como criar prompts bem estruturados para que vocês possam criar um agente mais inteligente, pessoal. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço.